pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor. Eu tô aqui a pedido do professor Alisson de Psicologia Nova para contar um pouquinho da minha trajetória até chegar a ficar em primeiro lugar no concurso da Prefeitura de Chapadão do Sul, uma cidade que fica no interior do Mato Grosso do Sul, e a banca foi a FAPEC, que é a banca da UFMS, da Federal de Mato Grosso do Sul. Então eu vou contar um pouquinho como foi essa trajetória, o que aconteceu no meio do caminho, quais foram as desventuras que aconteceram. E pelo que eu vi nas entrevistas anteriores, minha história é um pouquinho diferente. Por quê? Porque meu objetivo foi diferente. Meu objetivo não foi estabilidade, uma mudança muito brusca em relação à vida financeira. O meu objetivo foi ficar perto da minha namorada. Então, toda a minha trajetória de concursos, que vocês vão ficar sabendo aqui um pouquinho, foi para ficar perto dela, que é a Daniela. Então, eu falei pro Alisson que esse ia ser o vídeo mais longo do Psicologia Nova. Eu vou tentar resumir um pouquinho para vocês. Começando pela minha história. Eu tenho 37 anos, eu já sou formado em Biologia. Eu me formei em Biologia, acho que em 2005. Daí eu prestei mestrado, não passei. Depois eu dei aula um tempo. Daí eu resolvi fazer Psicologia, que sempre foi o que eu tinha paixão e sempre tinha vontade. As pessoas sempre falam, né? Quando você fala que vai fazer Psicologia, as pessoas sempre falam: nossa, eu sempre tive vontade de fazer Psicologia. Eu falo: então faça, você não vai se arrepender. Em 2009 eu entrei em Psicologia na Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Paranaíba. E aí que entra o personagem principal dessa história toda, que é a Daniela. Eu conheci ela na primeira semana das aulas, foi em agosto de 2009. E a gente começou a namorar em março de 2010. Então, você vê que a nossa história começou junto com a minha história com a psicologia. Ela era minha veterana na época, ela se formou em 2012, ela formou 2 anos antes de mim. Em fevereiro de 2013, ela começou a trabalhar como contratada aqui em Chapadão do Sul. Aí no final desse ano de 2013, ela prestou o concurso que teve aqui, que foi há um tempão atrás. Então ela prestou esse concurso e eu lembro que tinha para 2 áreas, tinha para assistência social e para saúde. Daí ela prestou para saúde e ficou em 5º lugar. E nisso ela continuou trabalhando como contratada aqui. E eu estava no penúltimo semestre e eu estava estudando para mestrado. Eu fazia uma pós-graduação, que inclusive ela fazia comigo. Estava fazendo o TCC e eu banquei o besta e não prestei esse concurso. Não lembro muito bem porquê, mas eu estava fazendo essas coisas, ocupado com o mestrado, que sempre foi meu sonho, fazer mestrado. Então eu acabei não prestando o concurso daqui de Chapadão que ela prestou. Depois eu me arrependi, obviamente, né? Mas enfim, no último semestre de psicologia, eu acabei entrando no mestrado, porque assim, eu achei uma ótima experiência que valeu bastante, tanto para as provas de título do concurso, mas quanto para minha vida profissional. Eu nunca tive muito interesse em seguir carreira acadêmica, carreira de docente, mas eu sempre quis fazer mestrado, pretendo fazer doutorado, porque eu acho que isso soma bastante para a nossa vida. Então assim, quando eu terminei a graduação, eu estava fazendo o mestrado. Eu e a Daniela fazíamos junto uma pós-graduação na Unesp de Araçatuba, e a gente se via a cada 15 dias. Então a gente ficou isso e a gente já tinha 4 anos de namoro e a gente estava 2 à distância. Vamos fazendo umas contas aí no tempo de namoro e no tempo de namoro à distância, tá? E a gente começou a pensar qual que é a única forma de a gente ficar junto. Já que a gente gosta de saúde pública, a gente gosta da carreira pública, então a única forma é a gente prestar concurso. Foi aí então que começou a gente observar todos os editais e começou essa carreira de ficar prestando concurso, porque nosso objetivo era ficar no mesmo lugar, ficar na mesma cidade. Então, baseado nisso, eu vou começar a contar qual foi a trajetória pelos concursos da vida aí. O professor Alisson mandou algumas perguntas para responder. Eu dei uma alterada na ordem delas para fazer mais sentido para vocês, tá bom? Então, a partir de agora, eu vou começar a responder as perguntas. Para fazer esse vídeo, eu estava contabilizando mais ou menos quantos concursos nós prestamos. Ao todo, eu cheguei em 15, mas provavelmente teve mais, que eu esqueci.
O primeiro, eu lembro que foi no interior de São Paulo, uma cidade que chama Ouroeste, e o último que eu prestei foi em Chapadão do Sul. Então, assim, nós rodamos muitos quilômetros. Teve concurso que a gente andou 500 quilômetros para prestar. A gente fazia um raio, assim, mais ou menos de 500 quilômetros e víamos os editais, via mais ou menos o salário que compensava para nós dois irmos e se inscrevia e ia prestar o concurso. Teve um caso interessante, que é o de Pereira Barreto. Foi em 2014 o concurso. E era para ser no final de semana e foi adiado. Foi para o outro final de semana. E nesse outro final de semana, a Daniela ia prestar uma prova de residência, que o sonho da vida dela era fazer residência. Ela foi prestar no Rio de Janeiro. Daí acabou que ela foi prestar essa residência e eu prestei o concurso de Pereira Barreto. Acabei ficando em terceiro lugar e ela, infelizmente, não passou na residência. Então, e eu fui chamado em setembro de 2015 para trabalhar em Pereira Barreto. Então, foi mais um desencontro aí. Igual o desencontro de Chapadão, que eu não prestei o concurso, porque eu estava no penúltimo semestre. Ela também não prestou em Pereira Barreto, porque ela foi tentar a residência no Rio de Janeiro. Então, eu acabei ficando concursado em Pereira Barreto, onde eu estou até hoje. Vai fazer 5 anos agora em setembro. E ela ficou concursada aqui em Chapadão do Sul. Eu nunca fui muito de estudar para concurso, assim. Não acho que isso é exemplo para ninguém, tá? E vocês vão ver isso. Então, assim, no máximo eu via alguns vídeos de crase, lia alguma legislação. Em Pereira Barreto eu fiquei em terceiro assim. Eu vi uns vídeos de crase, porque português sempre foi minha maior dificuldade. Li algumas legislações e fiquei em terceiro. Daí teve outras colocações também que a gente acabava sendo reforçado a não estudar. Eu passei em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul, eram 7 vagas, eu fiquei em sexto, fui convocado, mas o salário lá não compensava para eu ir lá sozinho, ficava mais longe ainda da Daniela. Eu fiquei em 9º lugar no TJ São Paulo, fiquei em 7º lugar no concurso municipal de Lins, lá em Três Lagoas. Não, Três Lagoas eu vou contar para vocês que eu não fui muito bem colocado, não. Mas assim, eu não ficava em más colocações, sempre ali entre os 15 primeiros e tal. A gente até prestava concurso com salários mais baixos, porque o objetivo era ficar na mesma cidade, né? Só que tem concursos municipais que infelizmente pagam muito, muito, muito baixo. Então não ia ter muito sentido irmos num lugar desse para a gente não ter uma qualidade de vida razoável. No ano de 2016, o contrato da Daniela em Chapadão do Sul venceu. Ela acabou ficando desempregada. Daí ela foi morar comigo lá em Pereira Barreto. E foi um tempo muito difícil. Vocês podem perguntar, vocês sempre quiseram morar juntos e foi difícil. Mas nós sempre buscamos morar juntos, mas com qualidade de vida, né? E não adianta realizar o sonho de estar próximo, mas não estar desempregado, ou a gente fica pensando em ficar dependente do outro, ou tenta alguma outra área e não consegue. Então, foram 7 meses que não foi tão fácil por conta dessa dinâmica, sabe? Por mais que a gente quisesse ficar junto e foi bom ter ficado junto, ela estava sem emprego e eu lá concursado, então a rotina acabou que não foi muito agradável, não. Em outubro desse mesmo ano, 2016, ela retornou para Chapadão do Sul, porque uma OS, uma organização social, assumiu a saúde daqui de Chapadão. Eu estou em Chapadão hoje. E ela acabou voltando para Chapadão. E nesse mesmo ano de 2016, aconteceu um caso bastante interessante. Teve um concurso de Rio Brilhante, interior do Mato Grosso do Sul também, a Banca FAPEC também. Vocês vão vendo que a Banca FAPEC está ao longo dessa trajetória aí, entre, como que eu posso dizer, a minha relação com a Banca FAPEC. Já eu conto minha relação com a Banca FAPEC. E esse concurso de Rio Brilhante, nós prestamos, eram 2 vagas, eu acabei ficando em 7º e fui chamado no final do ano, né? E era ano eleitoral e tudo mais, fui chamado, daí eu fiquei empolgado, falei assim, agora vai ser a nossa oportunidade de ficar junto. Como o salário era mais alto, ficava mais tranquilo pra gente ir. Foi só os dois arriscar, né? Só que o prefeito que entrou acabou desconvocando as pessoas. E um deles foi eu. Então ele, acho que chamou só os 2 que estavam lá para a vaga. E os outros que ele tinha convocado, convocou até mim, que era o 7º, foi desconvocado. Isso nunca tinha acontecido. Então acabou que eu não fui para Rio Brilhante. Depois as pessoas até entraram com recurso e conseguiram. Mas eu acabei que eu não quis entrar na justiça, não. Por um motivo específico.
Em maio de 2017, a Daniela, que havia ficado em quinto lugar no concurso aqui de Chapadão, foi chamada para o concurso para cá. Então ela ficou como concursada em Chapadão do Sul e eu concursado em Pereira Barreto, a 354 quilômetros de distância. Que, né, não é uma coisa muito fácil, mas a gente, como estava concursado, a gente ia levando e sempre prestando os outros concursos. Só que a gente estava pesquisando mais concursos, só que o desempenho começou a cair muito. Daí o desânimo bateu. O desânimo bateu, o desempenho cada vez baixava mais. Teve um concurso de Três Lagoas, que é a banca FAPEC também. É amor e ódio a relação com a banca FAPEC. Tinham 15 vagas, nós falamos assim, agora vai dar certo. Três Lagoas é interior de Mato Grosso do Sul. 15 vagas e eu só fui classificado é quem faz 50% da prova. Eu só fui classificado porque algumas questões foram anuladas. Então, a partir desse concurso, eu fiquei desanimado. Eu ficava com raiva de mim mesmo por não ter ido bem. E então, assim, sabe, pô, dar aquela bad, assim, agora não tem mais jeito, a gente vai ficar à distância e não vai ter jeito. Só que essa questão de ficar com raiva, eu comecei a pensar melhor e querer mudar, né? Porque você lembra que eu falava que eu não estudava muito? Então, aí que entram outros personagens na minha vida e nessa trajetória. O primeiro lugar em Três Lagoas, nesse concurso específico, foi o José Paz, que a gente tinha trabalhado junto em Pereira Barreto. Daí eu conversei com ele, né? Falei, como que foi? Qual que é o segredo? Conta aí pra mim. E ele me deu muitas dicas. E uma das coisas que eu jamais vou esquecer que ele falou, que ele falou assim, ó, você tem que fazer a prova com respeito. Você tem que respeitar a banca. E eu gravo isso até hoje. Até hoje eu carrego isso. Eu agradeço muito a ele por isso. E foi aí que eu comecei a buscar outras fontes para estudo, né? Comecei a falar assim, vou estudar realmente para concurso. Daí eu comprei o primeiro curso do Psicologia Nova, que é o concurso para prefeituras do Psicologia Nova. Porque tinha boatos que teria um novo concurso em Chapadão do Sul em 2019. Então eu comprei esse curso e comecei a estudar, tentar de um jeito diferente a estudar. Só que eu estudei de um jeito completamente errado. Por quê? Porque eu estava naquela ânsia de completar esse curso e não estudava direito. Então, assim, eu resumi tudo, eu passei tudo para o caderno, todos os vídeos, e o objetivo é assim, vou terminar o curso. Só que nos primeiros meses de 2019, eu fiz o curso e depois eu fui estudar português. Entendeu? Eu estudei só psicologia e depois só português. Ou seja, o jeito mais errado do mundo de estudar. Então, não adiantou muita coisa, né? Por sorte, não teve concurso em Chapadão do Sul nesse ano de 2019. Por sorte, porque com certeza eu ia me estrepar. Eu comprei outro curso do Psicologia Nova, que foi a correção de provas da VUNESP, porque haveria um concurso onde a mãe da Daniela mora, que é em Birigui, São Paulo. Então a gente comprou, não fomos tão bem também nesse concurso, fiquei eu acho que em 30º nesse concurso da VUNESP. Então, assim, eu fiquei bastante chateado e desanimado, né? Porque eu tinha estudado, mesmo que hoje que eu identifico que eu estava estudando errado, comprei o curso da VUNESP, estudei também para a prova da VUNESP, da Prefeitura de Birigui, e fui mal. Daí eu fiquei muito chateado, né? Falei, pô, que adianta ficar estudando, sendo que eu não tô indo bem, não tá melhorando meu desempenho, tá só piorando. Então, só que aí veio uma notícia que haveria o concurso de Chapadão do Sul em 2020 e que a banca seria a FAPEC. Olha a FAPEC de novo na minha vida. Então foi aí que eu pensei, vou começar a estudar de vez e de um jeito certo. Aí que entra a próxima pergunta do Alisson, que é como que foi a preparação específica para esse concurso de Chapadão do Sul. Bom, então o que eu fiz para preparar especificamente para o concurso de Chapadão do Sul, a banca FAPEC? No finalzinho de 2019, novamente, eu comprei o curso de prefeituras do Psicologia Nova, mas dessa vez eu falei, vou estudar direito. Eu mudei o jeitão de estudar através do Alisson também, que ele falava dos ciclos de estudos. Fui atrás de como estuda por ciclo. Gostei muito da ideia do ciclo de estudos, eu acompanhava as lives, acompanhava o Instagram, os grupos. Então, gostei bastante e eu fui buscar como que eu poderia me organizar para estudar por esses ciclos, né? Então, assim,
eu voltei 100% do meu jeitão de estudar para FAPEC. Então o Alisson fala assim, se a banca chamar de meu amor, você tem que chamar de meu amor. Eu chamei a FAPEC de meu amor, eu andava de mão dada na praça de domingo, eu pesquisei a FAPEC de cabo a rabo, como diz o outro. Eu fiz assinatura de um site de questões de concursos. Tinha muita dificuldade de encontrar questões da FAPEC especificamente. Tinha muitas questões de português, mas de psicologia especificamente não tinha quase nada. Eu só tinha uma prova no site de questões. Então eu precisava de algumas provas para poder conhecer a FAPEC, né? Eu já tinha algumas, que eu fiz uns 3, 4 concursos da FAPEC, mas eu precisava de mais. Então o que eu fiz? Eu dei uma de stalker. Eu entrei no site da FAPEC e você não acha na internet as provas da FAPEC. O que eu fiz? Eu entrei no site, nos últimos, acho que 10 concursos, eu olhei a lista de classificados, eu pegava os 10 primeiros e procurava eles nas redes sociais. Então eu fui totalmente stalker. Daí eu procurava eles nas redes sociais, quando eu encontrava, eu mandava uma mensagem explicando a situação e perguntava se tinham as provas ainda que se poderia me mandar, tirar foto ou escanear as provas. Eu mandei mensagem mais ou menos para umas 20 pessoas. Só umas 4 responderam e duas pessoas me ajudaram. Que eu guardo no coração até hoje, que foi a Ludmila Almeida e a Lilian Godoy. Elas mandaram várias provas. Eu brinquei com a Ludmila que nós temos o maior acervo de provas da FAPEC para concurso de prefeituras de psicologia. Então, assim, eu fiz um acervo bacana de provas da FAPEC. Então, eu podia estudar pelo menos as perguntas específicas por essas provas. Então, eu fazia e refazia. Através dessas provas que eu recebi, eu comecei a analisar as questões. Então, eu separei 2 tipos de prova. Uma que era as provas específicas, que eu chamei de específicas, e outra as provas genéricas. O que eram as provas específicas? Eram as provas que as questões tinham citações dos autores, né? Falava, sei lá, papalha, lá, quando tinha isso. E isso eu fui identificando os livros que caíam, a bibliografia da FAPEC, já que o edital é muito genérico. E o edital da FAPEC é o mesmo nos últimos, sei lá, 10 anos. É sempre o mesmo edital, só muda se vai ter legislação em saúde ou legislação municipal. Então eu fiz o levantamento da bibliografia baseado nessas provas. Eu fiz esse levantamento e comprei todos os livros possíveis e imagináveis que eu poderia estar estudando para essa prova. Então, mais ou menos foram uns 10 livros. E eu fui fazendo um outro trabalho de garimpagem, que eu fui selecionando quais os capítulos desses livros que caíam nas provas, na maioria das vezes. Então eu vi uma questão, eu identificava que capítulo de livro que ela foi retirada e selecionava aquele capítulo para estudar. Então eu fiz os meus ciclos de estudos todos baseados nesses capítulos, né? Então eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como que eu fazia os capítulos dos livros. Por exemplo, vocês veem esse livro do Psicologias, da BOC. Ele está todo marcadinho aqui. Então, cada marcação dessa é um capítulo de onde tiraram questões da banca FAPEC. E eu fiz isso com vários. Ó. Eu fiz isso com o do Pasquale. Eu fiz isso com o da Jurema de Alcides Cunha. Fiz isso com Mores de Maisto. Você vê que está tudo marcadinho aqui. E eu comprei esses livros todos em maioria deles. Alguns eu não encontrei usados, mas a maioria em sebos virtuais. Então, assim, é um investimento que vale a pena, né? Porque se você for pensar aquilo que vai te trazer de retorno, vale a pena. E eu estudava especificamente aqueles capítulos. Então, assim, vou contar mais ou menos, eu até fiz uma apresentação para eu não me perder. Como que eu fui selecionando e como que eu fui organizando meus ciclos. Em novembro de 2019, eu comecei com ciclos de 17 horas. Então, era 9 horas de psicologia, 6 horas de português e 2 horas de legislação. Como ainda não tinha saído o edital e eu não sabia que tipo de legislação que cairia, eu estudei legislação em saúde, né? Porque a gente nunca perde estudando legislação em saúde. Então, eu esperei o edital sair para depois tentar focar aonde que eu poderia direcionar o estudo da legislação. Então, assim, como que eu estudava? Como eu trabalho em Pereira Barreto,
eu estudava na hora do almoço, que eu tenho 2 horas de almoço, tento fazer 2 horas de almoço por dia, e na hora que eu voltava do trabalho, né? Eu estudava mais ou menos de 3 a 5 horas por dia. E eu não deixava de fazer atividade física, assim, eu corria dia sim, dia não, até porque a gente precisa de um pouco de alívio, né? A partir do ciclo 10, eu aumentei 1 hora de cada frente. Então foram ciclos de 20 horas, né? A partir do ciclo 10. Dia 20 de janeiro saiu o edital. Eu estava no ciclo 13. E eu reduzi para 18 horas porque eu achava que com 20 horas eu ficava meio perdido, assim. Não estava rendendo muito com 20 horas. Então eu coloquei 9 horas para psicologia, 6 horas para português e 3 horas de legislação. Foi quando eu vi que a legislação que ia cair era municipal e não era a de saúde. Então eu dei uma alterada na questão de estudo da legislação. Eu tirei a legislação de saúde e coloquei a legislação municipal. Dias de sábado e domingo. Eu só não estudava quando eu estava em trânsito, né? Porque eu morava em Pereira. Quando eu ia para casa dos meus pais, né? Aparecido de Taboado, ou quando eu vinha para Chapadão do Sul, ou quando eu ia para Birigui, aí não dava para estudar, né? Mas eu estudava todos os dias, finais de semana, todos os dias. Cada um tem um jeito, né? Tem gente que prefere descansar e tudo bem também, você descansar algum dia na semana. Mas eu pensava, eu já tinha perdido muitas oportunidades e era essa oportunidade da vida, era tudo que eu queria, ficar perto da Daniela na mesma cidade dela. Então, no meu pensamento, eu não podia desperdiçar nenhum momento, sabe? E assim, cada vez o ciclo durava menos tempo, menos dias, né? No começo durava uma semana, depois eu conseguia reduzir, aumentar as horas de estudo por dia e reduzir o tempo que esse ciclo durava, o tempo em dias. Dentro de cada carga horária que eu tinha separado para os ciclos, eu fazia e refazia os exercícios das provas que eu tinha e aqueles do site para fixar conteúdo mesmo, né? A gente sabe do nosso rendimento quando a gente está estudando, gravando as coisas, mas as questões dão esse feedback mais prático para a gente. Então, por isso que é tão importante fazer as questões, para fixar conteúdo e para dar esse retorno se de fato o nosso estudo está valendo a pena, né? Então tem que pensar nisso também. Para a legislação especificamente, eu busquei em algumas provas mais ou menos como que eles faziam as questões, né? E teve uma aula presencial aqui em Chapadão do Sul. Então foi bastante importante essa aula, assim. Mas como o Alisson fala, estudar legislação tem que ser na seca, assim. Decoreba. Eu perdi as contas de quantas vezes eu li os artigos que caíam, as leis complementares que caíam. Perdi as contas mesmo. 20 dias antes do concurso, eu tirei férias. Já estava meio programado, então eu tirei férias lá de Pereira e vim aqui para casa da Daniela em Chapadão do Sul. Então, como eu estava de férias, eu estudava de 9 a 10 horas por dia. Então eu acompanhava a rotina dela, porque ela trabalhava, né? Trabalha 8 horas, eu estudava nesse tempo. E durante a noite eu estudava um pouco também. Eu deixava fazer as questões mais à noite. E assim, tem dias que a gente tá mais cansado, né? Mais desanimado, às vezes tem muito barulho na vizinhança, alguma coisa assim. Quando eu estou cansado, desanimado, não estou prestando muita atenção, eu estudava as partes mais fáceis, mais tranquilas para mim, que eu não deixava de estudar, né? Estudava, porque é mais fácil de fixar e eu que estava em torno não tirava tanta concentração. No dia que eu tinha a oportunidade de ficar mais disposto, mais esperto, eu estudava as coisas que eram mais complicadas. Tudo respeitando o ciclo de estudos, obviamente, né? Que mais? Eu estudei até o dia anterior da prova. Eu estudei 10 horas no dia anterior da prova. E eu estudei até a hora que abriu os portões. Eu estava gravando umas coisas de português. Porque português nunca foi muito meu forte. Então eu ficava gravando umas coisas de português antes de abrir o portão da prova. Mas assim, cada um tem seu jeitão de estudar, né? O importante é estudar. A hora da prova, como foi a prova? Não tinha essa pandemia toda ainda, foi logo no comecinho, né? Dia 8 de março. Então foi normal, assim, não teve nenhum tipo de cuidado e tal. Eu estava aparentemente tranquilo na hora da prova. Daí na hora de preencher o gabarito, e assim, eu sempre faço, tenho certeza e vou preencher. E quando eu preenchi todo ele, eu vi que tava faltando uma. Uma tava em branco, mais ou menos no meio. Daí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu tirei tudo da ordem
e já começou a me dar aquele desespero. Mas enfim, como estava marcado lá na prova, eu marquei no gabarito aquela, mas fiquei com isso na cabeça o tempo todo. A gente fica meio bitolado, né? Quando a gente quer muito alguma coisa, a gente fica bitolado pensando que não vai dar muito certas coisas. São coisas que é tão automático na cabeça que a gente fica meio que desesperado. E daí, para piorar a situação, depois eu fiquei sabendo, depois da prova, que alguém tinha sido eliminado porque não tinha assinado o cartão de respostas. E eu, obviamente, pensei, quem que foi? Eu que foi, porque eu não lembrava de ter assinado, porque a gente faz as coisas ali no automático. Falei, pronto, fui eliminado dessa prova. E como que a gente sabe? Como que a gente vai ter segurança disso? Só no dia que sai o resultado. Então foram dias angustiantes. Lógico que eu não ficava botando isso na cabeça o tempo todo, mas eu ficava, putz, será que fui eu? Será que fui eu? Quando saiu o gabarito, eu corrigi pelo que eu tinha feito na minha prova. Eu tinha feito 33 de 40 questões. Tinha errado 5 de português, 2 de psicologia e legislação eu tinha gabaritado. Só que deu aquela angústia na espera do resultado, né? Uma angústia, uma angústia, uma angústia. Daí quando saiu, eu lembro... É difícil falar essas coisas que a gente se emociona. Eu lembro que eu tava lá em casa. Daí a gente falou assim, eu e a Daniela, né? Cada um numa cidade. E a gente tava esperando muito esse resultado. E demorou muito. E o diário oficial da cidade sai 6 e pouco da tarde, sabe? Eu falei, meu Deus, isso nunca vai sair, nunca vai sair, nunca vai sair. Eu ficava atualizando naquele dia a página, sei lá, umas 300 vezes. Daí saiu. E não tava classificação, tava pontuação. E foi muito alta a pontuação, sabe? Eu fiquei muito longe do segundo lugar. E aí a gente ficou desesperado já. Começou a chorar, começou a gritar, um monte de gente ligando, aquela coisa... É uma coisa assim que não dá pra explicar. Como diz meu irmão, é só quem passa mesmo. Beleza. E nisso tinha prova de títulos ainda, mas prova de títulos eu não tava muito preocupado, porque eu tenho bastante títulos, né? Eu fiz mestrado, eu fiz 2 pós, e como minha pontuação tinha sido muito alta, o segundo lugar para chegar na minha pontuação, ela tinha que ter tudo, doutorado, mestrado, tudo. Aí ela chegaria e eu sem títulos, né? E como eu tinha títulos, eu tava tranquilo. Daí por conta da pandemia o concurso ficou suspenso um tempo, mas daí a prefeitura combinou com a banca de mandar os títulos por correio. Daí a gente mandou por correio, eu mandei por correio, e saiu o resultado final e tudo deu certo. Então, e eu vou falar agora como que o Psicologia Nova ajudou nessa trajetória, nesse caminho para chegar a esse resultado. Eu conheço Psicologia Nova por conta mais na figura do Alisson, né? Por já acompanhar... antes eu já acompanhava as aulas no YouTube, as lives e tudo mais, e resolvi comprar o curso. O que me ajudou bastante? Aqueles Fala Que Te Ovo no Instagram, todo sábado. Eu ficava esperando o sábado chegar para eu. Sempre tinha 1 ou 2 perguntas para mandar para ele. Inclusive eu pedia, Alisson, faz um curso específico para a FAPEC, faz um curso específico para a FAPEC. E ele falava, não, usa esse da prefeitura que vai dar certo. No final das contas deu certo. Eu sempre mandava pergunta, a Daniela brincava comigo, que eu ficava todo alegrinho quando o Alisson respondia minhas perguntas no Fala Que Te Ovo. Era engraçado. Isso me ajudou bastante, porque qualquer dúvida que eu tinha, eu mandava lá. Falava assim, o que você acha de um ciclo de estudos de tal hora? O que você acha de fazer isso? O que você acha de aumentar o ciclo de estudos? E ele sempre respondia como que estuda a legislação, essas questões, tudo ele foi falando pra mim lá pelo Instagram. Fora as lives, que eu acompanhava praticamente todas que tinha a ver comigo, né? Por exemplo, a live da CESP não tinha muito a ver comigo, mas lives de ciclos de estudos, essas formas de estudar tinha muito a ver comigo. Então eu aprendi a estudar por ciclos através dos vídeos do YouTube e das lives. Aprendi totalmente por lá. Analisar a carga horária dos ciclos, estudar somente para uma banca, focar naquela banca, né? Como que eu fiz com a FAPEC. Começar a estudar antes do edital, que é muito, muito importante, porque o tempo que
do edital até a prova não dá muito tempo para você estudar. Então não dá certo, não dá certo. Então tem que estudar antes, ver as provas, ver mais ou menos um esquema de estudo baseado na banca, baseado nas provas da banca. Então tudo isso eu aprendi com o Alisson. Porque vocês lembram como que eu estudava antes? Estudava uns vídeos de crase e um pouquinho de legislação. Não sabia estudar. Quando eu estudei para o mestrado, eu estudava por método de resumo. E naquela época deu muito certo, porque eu fiz o mestrado lá na Federal de Uberlândia. Mas agora, para concurso, esse método de resumos, pelo menos para mim, não deu certo. Então, foi através dos ciclos que eu conheci que deu mais certo, assim, que bateu. Acho que é por conta do conteúdo, é muito conteúdo, né? Então, os ciclos deu mais certo. E era engraçado que a gente muda muito de humor, né, quando a gente está estudando. E às vezes eu não aguentava mais ouvir a voz do Alisson nas aulas. Eu ficava com raiva até das piadas dele. Mas às vezes que a gente tava mais alegre, a gente dava risada, eu achava ele muito engraçado. Então a gente acaba ficando íntimo, né, do professor Alisson. Agora tem os outros professores, mas eu tive... O meu curso foi mais com aulas do Alisson mesmo. Então, assim, e as videoaulas do curso de Psicologia para Prefeituras foi muito importante para dar uma base e para revisão, né? Por mais que eu tenha comprado todos os livros da banca para me preparar para a banca FAPEC, as videoaulas foram muito importantes para isso, para dar uma base e na hora das revisões. Então deu certo, né? Eu acho assim, fora o conteúdo, o que mais colaborou em relação à psicologia nova e eu ter sido aprovado, eu acho que é a proximidade, sabe? Que o Alisson provoca, assim. A gente se sente próximo e isso é muito bacana. É legal a pessoa se importar com você, falar seu nome no Instagram, então você se sente próximo. Isso acontecia também nos grupos de WhatsApp que eu tava, porque as pessoas dali conversavam, todo mundo vive a mesma coisa, essa questão de concurso pode não ter o mesmo objetivo, mas tá ali vivendo isso e é muito legal você conversar com quem te entende, né? Porque é complicado, eu vou falar daqui a pouco, não é simples estudar para concurso, é mais complicado. E o Alisson não ajudava a não desanimar, ele dava um choque de realidade, tipo, engole o choro, a vida não é fácil não, sabe? E ajudava a gente a não desanimar, porque é isso, não tem outra opção. Tem que estudar e se preparar para aquilo que você deseja. Então, Psicologia Nova me ajudou muito na figura do Alisson também, sensacional. Eu acho que foi uma palavra para definir proximidade. Essa proximidade é muito importante e foi muito importante. Até hoje eu acompanho. Agora eu vou falar um pouquinho de como eu não desanimei, que eu fiz para continuar lutando, continuar estudando, chegar onde eu cheguei. E essa pergunta não é fácil de responder, tá bom? Então já vou avisando. Estudar não é fácil, estudar para concurso. Por que não é fácil? Porque a gente se sente muito solitário. A gente mais desacredita do que acredita. Né? Dá muita raiva do desempenho, às vezes. Muita raiva. Às vezes eu saía do meu quarto lá em Pereira, com vontade de chutar tudo, porque eu não tinha ido bem nas questões. E a gente desanima muito, muito, muito mesmo. Dá vontade de desistir. Muita vontade. Você vai pensar que as pessoas que estão ao seu redor não estão nem aí pro que você está fazendo, que elas estão seguindo a vida delas, não estão nem prestando atenção, a gente se sente muito carente, é um misto de emoções, assim. Vai achar que ninguém está colaborando com silêncio ou para acolhimento, ninguém te entende. A Daniela sofreu muito com isso, porque o meu humor variava muito. Então, assim, não é fácil estudar para concurso. Mas existe o lado compensador, obviamente, né? Se a gente for pensar bem, o tempo e o esforço gasto para estudar para concurso com a recompensa que você vai ter, o tempo é curto, o esforço é pequeno, se você for pensar. Vamos pensar que você estuda 1 ano, 2 anos para um concurso. Você vai ficar a vida inteira usufruindo do que de bom aquilo te trouxe. Então, se você colocar na balança, compensa estudar para concurso. Compensa muito estudar para concurso. Só que é muito desgastante, né? Nesse pouco tempo. Então, as pessoas às vezes não conseguem, por diversos outros fatores também. Mas a gente tem que mirar um foco e seguir, né?
E segui, eu tive minha chance de ouro. Eu vi esse concurso, por mais que a gente tinha prestado vários outros concurso aqui em Chapadão do Sul, onde a Daniela tá concursada, pra mim foi a chance de ouro. Assim, ou eu passo ou já era, ou sei lá o que a gente vai fazer, tem que esperar mais sei quantos anos pra ter outro concurso, entendeu? Então eu vi que tinha essa oportunidade e agarrei essa oportunidade. Comecei a estudar, deu um start, eu preciso estudar, porque se eu não estudar, como que eu vou ficar me lamentando depois? Vou ficar com raiva? Raiva de quem? Raiva de mim mesmo que não estudei. Então eu peguei essa chance de ficar perto da pessoa que eu amo e fui. Essa foi a minha maior motivação, sabe? E depois que a gente tá 10 anos com uma pessoa e a gente ficou 8 anos à distância, a gente está à distância ainda porque eu ainda não fui nomeado, a gente se desampara bastante, né? Por mais que a gente saiba lidar muito com essas questões de distância ao longo desse tempo, a gente se revolta porque que não dá certo, a gente começa a questionar um monte de coisa. Mas como eu vi uma frase esses dias no Instagram de uma amiga minha, sem ação a vida não se materializa. Então não adianta ficar reclamando, sendo que a gente não age, né? Então temos que agir. Muitas coisas a gente não controla, né? Tá certo. Tem coisas que acontecem que fogem do nosso controle. Mas sim, o que te cabe? Né? Até onde eu posso ir? Até onde eu posso controlar, entende? Então eu acho que tem que pensar muito sobre isso, do que ficar questionando as coisas. Lógico que a gente questiona, lógico que a gente xinga, lógico que a gente fica com raiva, lógico que a gente desanima, mas nós temos que pensar qual que é a parte que nos cabe, né, dentro desse processo todo. Um dia antes da prova, uma amiga enfermeira que trabalha comigo em Pereira, ela veio, e aí, como que você tá e tal, tomara que você vai passar? Eu falei assim, tomara que eu passe. Eu sempre me emociono quando eu falo disso. E ela falou assim, tomara nada. Não tem esse negócio de tomara. Você vai passar, ué. Você estudou, você se preparou, por que tomara? Você tem que confiar nisso. E eu falei assim, caramba, é verdade, né? Tô me preparando, tô me matando aqui de estudar, estudando tipo 9, 10 horas por dia. Por que não? Por que não? Responder assim, tá, vou passar. E depois eu lido se não passar. Depois eu lido. Então a fala dessa Josiane, minha amiga, foi muito bacana, assim, que ela me é concurseira e tal. E eu acho que é isso, sabe? Encontrar um jeito certo de estudar, você sentir aquilo fluir, a gente aprender a lidar um pouco com as frustrações que vão ter. Não tem como você controlar isso, das frustrações, são inevitáveis, né? E é importante alguém que te lembre disso, sabe? Por isso que eu achei muito forte a fala dessa minha amiga. É importante alguém que te fale, pô, você vai conseguir. E é bacana, porque a gente se desacredita muito mesmo, assim. Então a gente pensa muito. E é estranho, assim, porque as pessoas torcem muito. Família, amigos, namorada, sogra, cunhado, todo mundo. E à medida que as pessoas torcem, aumenta a sua ansiedade, né? Porque aumenta a expectativa das pessoas. E é estranho porque a torcida das pessoas vai aumentar a pressão que você sente para ir bem, né? Aumenta a torcida e aumenta a expectativa que as pessoas colocam em você e obviamente você se sente mais pressionado. Mas por outro lado, você precisa desse apoio, né? Você não quer olhar para o seu lado e falar assim, putz, não tem ninguém torcendo, putz, não tem ninguém comigo. Então é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. Porque, por um lado, vai aumentar muito a expectativa, você vai se sentir mais responsável pela felicidade das pessoas, a sua também, né? E assim, como eu e a Daniela, a gente namora 10 anos, então assim, todo mundo tava torcendo pra gente ficar junto, pelo menos as pessoas que mais gostam da gente, as pessoas mais próximas, né? Porque a gente cansou de ouvir, você tá enrolando, vocês estão enrolando, vai pra lá, depois você vê o que você faz. E a gente queria buscar algo mais estável, mais saudável, né, pra ficar perto. Então era muita expectativa, como eu digo, era a chance de ouro, sabe? Então, assim, o apoio da minha família, da família da Daniela, servia pra isso, pra gente acreditar que a gente ia conseguir, mesmo em muitos momentos que a gente não acreditava. Eu acho que é legal essa torcida, porque eles
lembram a gente que a gente consegue, né? E é complicado, tem hora. É complicado. A gente olha pro lado assim e fala assim, putz, não vai dar dessa vez. E o pessoal tá lá acreditando. Então é legal a gente pegar isso como uma força, assim, sabe? E é muita gente que tava torcendo, né? E assim, eu já era concursado. Eu já sou concursado. Não era simplesmente pelo concurso. É pra ficar junto da Daniela, né? É legal ver as pessoas torcendo por isso. É bacana, né? Depois de 10 anos a gente pode pensar em construir uma coisa juntos, né? Pensar em começar a fazer as coisas juntos, nossas coisas. E não ficar dependente de estrada, de datas e feriados pra gente poder se ver. Isso não vai ter mais. Isso é muito bom. E no dia da prova foi um dia muito legal, assim. Que foi o dia que a gente fez 10 anos de namoro. Então, putz, foi um presentão. E eu acho que é isso, assim. A gente ter aquilo que a gente sempre sonhou. Isso é muito compensador. Muito, muito mesmo. E assim, uma mensagem que eu posso deixar para quem tá começando agora a estudar para concurso, ou para quem tá pensando em desistir, eu acho que é sempre importante a gente conversar com alguém que tá passando pela mesma coisa. Muito importante, né? Seja pela internet, seja pessoalmente, sabe? Porque é um processo muito individual, é muito específico e só quem passa, só porque vive sabe aquilo. Então, assim, a primeira coisa é você conversar com alguém, você dividir isso com alguém. Né? Eu acho que para qualquer processo de estudo, qualquer processo mais longo, assim, é importante você ver que você não está sozinho. Eu acho que isso é muito importante. Outra coisa é procurar uma referência em concurso, sabe? Mesmo se não tiver grana para poder bancar algum curso, comprar livro. Pô, acompanha. Tipo, Psicologia Nova tem um monte de vídeo no YouTube, tem o Instagram, tem as coisas, os cursos gratuitos, sabe? Tem várias promoções. É ficar esperto nessas coisas. No YouTube é um vasto território, cheio de conteúdo bacana pra gente poder estudar gratuitamente, sabe? É procurar uma referência boa. Sim, embora tenha muito egoísmo nesse meio, e tem mesmo, o pessoal tem o pensamento besta que se você derrubar os outros, você vai ter mais vantagem na hora do concurso. Né? Eu acho que isso é uma descrença nele mesmo. Mas assim, tem gente boa aí querendo ajudar, sabe? Tem, e a gente tem que procurar isso. Tem que procurar essas pessoas que estão dispostas a ajudar, a nos ouvir. Então, eu acho que é uma parte importante de antes mesmo de começar a estudar e durante o processo todo, sabe? Eu acho muito importante entender o seu jeito de estudar. Como eu disse, no mestrado eu estudava por resumos e deu muito certo, mas não deu mais certo quando eu fui estudar para concurso. Se é você pegar o fio da meada, entendendo o seu jeito de estudar, eu acho que é um grande adianto para você ter sucesso, assim, sabe? Eu gostei muito do método de ciclos, mas pode não servir para outras pessoas. Mas investigue, né? Investigue e tente. A gente se adapta, né? É importante a gente saber mensurar também o nosso rendimento, questão das horas, as questões, como que a gente está medindo o nosso rendimento. É legal ter isso, não estudar indiscriminadamente sem ter uma mensuração disso, sabe? Então, eu acho que isso é importante. Fixar um objetivo, né? Seja ele dinheiro, mudança de vida, de cidade, de estado, ficar próximo a alguém, que foi meu caso, ou ficar longe de alguém. Então, assim, fixar o objetivo e traçar as metas, né, para alcançar esse objetivo. Eu brincava com a Daniela que, assim, podia ser o salário de R$1.000, que ninguém vai, né, mas é engano, é besteira. Mas a gente ficava brincando, assim, pra ninguém. Podia ser, tipo, R$1.000 a inscrição. Ficava brincando nessas besteirinhas, assim, mas depende da gente, né? Depende da gente, como dependeu aqui, sabe? E assim, cada concurseiro tem uma motivação. Né? Eu morei 1 ano com uma prima minha em Pereira, e ela é concurseira também, a Ana Helena. A motivação dela é ficar perto do noivo.
né? Então eu brinco que ela passa em todos os concursos que ela presta, e é verdade. Então ela ficou 1 ano comigo concursada lá em Pereira e agora ela já está em outro lugar, mais próxima do noivo. Então essa era a motivação dela. Meu irmão mais novo, Renan, se tornou concurseiro também, eu brinco com ele que 3 dias ele estudando já passa no concurso, porque ele é muito inteligente. Então assim, mas o objetivo dele era sair de uma empresa totalmente aversiva para ele. Então ele foi e passou no concurso, ele é cientista da computação, minha prima Helena é enfermeira. Então, assim, eram as motivações deles, sabe? Cada um tem sua motivação e tem que se pegar a isso. Eu acho que isso é bastante importante, sabe? Qual caminho que você quer seguir na vida? Qual caminho que você quer que a vida tome? Né? Eu acho que é por aí que a gente tem que ir. Eu demorei, né? Demorei pra poder pegar no tranco de estudar. Tive que levar muito tombo, até que eu revoltei e falei, mano, tem que estudar. Você tem que estudar. Você tem que achar o jeito certo de estudar. Isso é importante, eu acho que é bem por aí, assim, que o pessoal tem que fazer. E assim, como considerações finais, eu gostaria de me colocar à disposição, principalmente para quem for prestar concurso de prefeitura, né, que é diferente de um TJ, algum outro instituto, especificamente a FAPEC, posso ajudar, eu posso dar qualquer tipo de apoio, sabe? Me procura lá no Instagram, Vitor C. Detomini, @Vitor C. Detomini, seria um prazerzaço ajudar, assim. Eu acho que concurseiro tem que se ajudar. Eu acho que quando um acolhe o outro, fica mais fácil da gente prestar a prova, a gente fica até um pouco mais leve. Eu não vou falar para não desistir desse processo, porque eu não sei qual que é a realidade de cada um. Eu sei que são muitos contextos que envolvem a vida de um concurseiro, quem está batalhando por isso. Mas, assim, o que eu posso dizer sempre tem alguém disposto a nos ajudar, nos acolher, seja ele um amigo, um familiar, um profissional de psicologia. Então, assim, antes de desistir, procure essas pessoas, né? Quando tá desanimado, procure essas pessoas. A gente vai lidando, aprendendo a lidar com nossas demandas, né? Isso é primordial pra gente poder alcançar o nosso objetivo, sabe? Pra gente conseguir nos manter nos trilhos equilibrado. Porque momentos ruins vão ter mesmo, e a gente tem que lidar com isso. Como diz o Alisson, é a vida. Vida não é fácil não, a vida não facilita pra ninguém. Mas a gente pode torná-la um pouco mais tranquila. Eu acho que isso, de considerações finais, me procurem. Sim, para encerrar, eu gostaria de apresentar para vocês a pessoa que foi motivo de tudo isso, né? E para falar um pouquinho de como foi a experiência dela em estar do outro lado, em como foi passar por isso. Vou chamá-la para... É uma pessoa que eu admiro muito, uma mulher que eu admiro muito, uma psicóloga que eu admiro muito. Anjo! Anjo? Vem! Vem! É isso! Olá! Anjo! Gostaria que você falasse em algumas palavras como foi estar do outro lado e passar tudo isso comigo. Chega mais pra cá. Ai, gente, não sei nem o que eu falo, na verdade. Fácil não é, né? Sem dúvida alguma, porque ele estar aqui, ficar aqui, pegar férias, né, pra estudar esse período todo, até antes, se nós formos parar pra pensar, seria um período, mas a gente não pensa muito de forma racional, principalmente eu, né, que sou muito sentimental, muita emoção. Só que daí é uma forma que me ajudou a me conscientizar, a pensar sobre respeitar o espaço dele, de estudos que foram horas e horas por dia, né? 10, 9 horas, né? Por dia. O que me fortaleceu de dar esse espaço para ele, de possibilitar ele para isso e conseguir chegar onde ele chegou, foi que tanto tempo longe, né? Então, por que não respeitar esse momento pra gente tentar concretizar algo que a gente quer por tanto tempo, né? Então é isso, né? Não é fácil. Houve momentos, né, em que gerou conflitos, algumas discussõezinhas, mas natural, né? Tem a questão, porque tem o estresse, né? Tem todas as questões que estão relacionadas ali em volta, é querer estar perto, mas não poder.
A gente teve que abrir mão de algumas coisas, né? De viagem, de ida para encontros de turma de faculdade. Então, não foi fácil, não. Mas é isso, né? E que eu admiro muito, muito, gente. Ver a dedicação dele me impressiona demais, assim, sem falar. Que eu tenho um orgulho muito, muito, muito grande de falar sobre ele enquanto pessoa, ele enquanto profissional, a família dele, né? Então, eu acho que é uma vitória, sim, mas que precisou muito de esforço, de dedicação, de conscientização, né? De um tempo exatamente focado para isso, né? Voltado para isso. Então, é isso aí. É isso. Eu só queria fazer mais uma perguntinha para Daniela, né? Porque assim, é uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que eu quero estar perto, uma psicóloga incrível, uma mulher incrível. E Anjinho, eu queria te perguntar uma coisa bem legal. Eu quero saber se você quer casar comigo. Mentira, mano. É verdade. Acha? É verdade. Nossa, cara. Com certeza. Com certeza. Caramba, Anjo. Não é pra fazer essas coisas. Te amo. Te amo. Ai, não acredito. Que lindo. Mas daí você tem que pôr o meu dedo, né? Tem que pôr? Não sei, acho que é. E esse irmão, né? Tô tremendo. Ai, meu Deus. Cabe. Tá bom. Foi, gente, acerta. Obrigada. Não acredito. Vamos nos despedir. Gente, é isso. É isso. Tô noiva. Sério? Esse concurso teve esse significado pra gente, esse sentido, sabe? É tudo que a gente desejou, tudo que a gente sonhou. E agora a gente vai conquistar. Né, meu amor? Juntos. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Obrigada.